Oi, gente, Michelle aqui. Hoje eu quero falar de 5 piores subempregos para você trabalhar em 2025. E desses 5 eu já trabalhei em 4. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Começando no primeiro aqui, auxiliar de produção. É aquele famoso chão de fábrica. É o peão que trabalha no chão de fábrica. Eu entrei nessa fábrica que é material, ela é voltada para o ramo de material bélico, ela faz armas de fogo. E eu entrei em 2008. Fiz concurso, passei, que geralmente é empresas públicas ou empresas mistas, precisa de concurso para você entrar. As empresas privadas não, né? As empresas privadas você manda o seu currículo, se você tiver experiência na área de auxiliar de produção, você é chamado para fazer experiência lá de 3 meses lá. Então no meu foi um pouquinho diferente porque a empresa é pública. Então eu fiz concurso, passei e fui já automaticamente, imediatamente eu fui chamada para trabalhar. E lá eu usinava, gente, mexia com a parte de usinar mesmo as peças. Porque lá eles compravam algumas peças prontas, mas a grande parte das peças que compõem a arma era feita na fábrica. Então eu trabalhei lá por 9 anos nesse chão de fábrica. E, gente, ó, você trabalha em tudo quanto é tipo de serviço, você faz um monte de operações que tem lá para fazer para você usinar até chegar a peça no seu acabamento final para montar a arma. Então eu já trabalhei em vários setores lá dentro do chão da fábrica e os colegas também de fábrica é peão. Então você vai ver gente de tudo quanto é tipo de etnia, idade, só que as pessoas lá se comportam igual macaco e se comportam igual criança. É tudo gente já adulta, mas um adulto infantilizado. As conversas são as piores possível. É um ambiente muito denso, muito negativo, porque as pessoas têm inveja uma das outras. Gente, as pessoas têm inveja por causa assim, eu comprei uma blusa nova e fui e a pessoa já tem inveja disso. São coisas, sabe? Você olha assim de fora, você olha que é uma bizarrice, sim, é uma bizarrice. E além da questão psicológica também, porque você trabalha no barulho, porque as máquinas, os barulhos das máquinas são ensurdecedor. Na época que eu trabalhava, podia escutar música. Então cada pessoa ligava uma música diferente. Imagina, você tá lá no galpão trabalhando na sua máquina, a sua máquina já faz aquele barulho horroroso, você tem que usar o plug. E geralmente, dependendo da máquina, você tinha que usar dois plugs, você tinha que usar dois protetores de ouvido. Tanto aquele que entra, né, o plug, que você entra dentro do ouvido, como aquele de concha. De tão alto que é o barulho. Fora as músicas, porque cada um gosta de um tipo de música. E cada um escutando a sua música naquela maior altura. Gente, era um caos. E essa fábrica que eu trabalhei, eu fiquei 9 anos trabalhando lá. Eu cheguei a trabalhar no primeiro turno e no terceiro turno. Por que eu fui pro terceiro turno? Porque o primeiro turno, gente, é muita gente. Eu não sei se você já trabalhou num local que tem muita gente diferente. E isso vai mexendo com o seu psicológico. Esses 5 subempregos, eles vão sugando a sua alma, gente, literalmente. Você fica um caco. Primeiro que você vive só para trabalhar. O primeiro ponto é esse, você vive para trabalhar. Eu ficava praticamente umas 10 horas, contando ainda o deslocamento para ir para a fábrica e voltar para casa, pode colocar umas 12 horas aí. Que eu trabalhava das 7 às 5 na época, mais o deslocamento pode colocar uns 40 minutos para ir e voltar. Então, praticamente umas 12 horas. Então, 12 horas do meu dia era para trabalhar na fábrica. Gente, eu só não vou falar nome aqui, porque eu não acho muito legal ficar falando nome dos locais que eu trabalhei. Então, eu ficava 12 horas do meu tempo. E nessa época eu fazia faculdade também. Uma das coisas que eu também pedi para ir pro terceiro turno, que eu vi que eu ia ter um ganho a mais de tempo, e eu estudava à noite, pra
estudar. Então eu fazia faculdade e trabalhava. E aí eu fiquei praticamente, acho que eu fiquei 2 anos no terceiro turno. Eu só saí do terceiro turno porque eles resolveram acabar com o segundo e com o terceiro turno. Ficar só o primeiro. E aí eu vim pro primeiro. Aí de novo, o terceiro turno era das 11 às 7 da manhã que eu trabalhava. Aí eu trabalhei, voltei pro primeiro turno, né, quando acabou. E era muita gente. E pra almoçar era aquele caos, porque a gente tinha que ir lá pro local, pro refeitório, e era muita gente, era fila. E lá dentro da oficina era muita gente. Geralmente a gente trabalhava assim, a máquina tá aqui, tinha uma outra máquina do lado, era gente tudo do lado. Não sei se vocês já trabalharam em fábrica, porque essa fábrica não foi só a primeira que eu trabalhei. Já trabalhei em linhas de produção que tinha esteira também. Essa não tinha, essa era a máquina mesmo. Então eram pessoas umas próximas das outras. E, gente, é peão. Peão é aquele tipo, é aquela raça, aquele pior tipo de ser humano que você pode imaginar. É um querendo pisar em cima do outro, um querendo tirar vantagem em cima do outro, é fofoca, é inveja, é um passando a perna no outro, um entregando o outro pro chefe, fora o chefe também, que praticamente as pessoas que eram chefia lá não entendia nada do processo, não entendia nada da fábrica e tava lá muitas vezes porque puxava o saco do superior e também porque é parente, porque tem isso, gente, essa questão do nepotismo. Tem muita gente que trabalha lá porque é parente, aí vai, você sabe como que é empresa pública, né? Se for ver questão de experiência pra estar no cargo, não tem. Ali é quem mais puxa o saco que vira chefe. Então, gente, era o caos. Eu fiquei, como eu falei, eu fiquei 9 anos. Chegou um ponto que eu não tava mais aguentando ficar trabalhando lá. Eu não tava aguentando mais ficar perto das pessoas. Eu não tava mais, sabe quando você chega num limite que você tá explodindo por qualquer coisa que você ouve, qualquer coisa que vem falar pra você, você já tá explodindo, eu tava nesse nível. Então eu fiz de tudo pra sair, pra ser mandada embora, e graças a Deus, em 2017, eles me mandaram, eu fiquei praticamente quase 9 anos lá. Eles me mandaram embora de lá. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu ter saído dessa fábrica, porque eu respirei fundo. Eu tenho muito a agradecer porque grande parte das coisas que eu conquistei foi com o dinheiro desse emprego. Mas eu dei graças a Deus quando eles me mandaram embora e eu saí e eu não tinha mais aquela obrigatoriedade de estar naquele ambiente de chão de fábrica. Então, desse ambiente, gente, é tudo. Rola traição, rola fofoca, um querendo puxar o tapete do outro, tudo de pior que você imaginar em chão de fábrica acontece. O segundo subemprego é atendente de delivery. Sabe quando você manda no aplicativo ou você liga lá no estabelecimento de iFood para pedir? Então, essa pessoa que atende você ou a pessoa que entra no aplicativo, faz os pedidos, é o atendente de delivery. E eu já trabalhei também. Gente, é o subemprego do cão. Eu trabalhava meio período. Eu entrava das 7 à meia-noite. 7 à meia-noite, isso. Só que como lá esse tipo de emprego não para ninguém, viu? Como não parava ninguém, eu entrei e passou, acho que uma semana, a pessoa que tava lá, uma das atendentes, saiu, pediu conta. E aí eu fiquei cobrindo um pouco, né, o tempo dela, então eu tava começando a entrar às 5 horas, 6 horas, pra sair meia-noite, meia-noite e meia. Gente, não para, porque as pessoas, elas não têm noção o número, o volume de pedidos, porque é pedido pelo aplicativo, é pedido pelo WhatsApp, é pedido pelo site, e você tem que fazer, e geralmente para você registrar, porque você tem que registrar todos os pedidos no sistema lá vou dar um exemplo do restaurante. Você tem que registrar todos os pedidos no sistema do restaurante. E geralmente esses sistemas não é aquele sistema automatizado, é aquele sistema bem mecânico, bem manual mesmo. E, gente, é muito detalhe, é muito pedido, é muita variação de comida e você tem que saber.
Tanto é que fazia uma semana lá, eles estavam cobrando. Gente, isso que eu achei um absurdo. Fazia uma semana que eu tava trabalhando e eles estavam cobrando como se eu fizesse um ano que eu tava lá, entendeu? Eu tinha que saber já de cor salteado todos os tipos de comida, todos os tipos de variação, fazer os pedidos. E assim, ó, você faz o pedido, você atende o balcão, porque lá tinha balcão também. Você atende o balcão, você atende a parte que tem a parte do delivery e tem a parte do restaurante. Você tem que atender também os pedidos do povo lá do restaurante, lá das mesas, que o povo vai fisicamente lá. É o caos. E aí ficou eu e mais um, era 3. Aí essa saiu, né, depois de uma semana e meia, ela saiu, ficou eu e mais uma. Ficou 2 pessoas lá. Gente, e não dá conta. Não dá. Não dá conta. Eu não, nem sentava. Eu ficava o tempo todo lá, atendendo o balcão, atendendo o aplicativo, atendendo no WhatsApp. E é de explodir a cabeça. E pra quê? Pra ganhar, ela tava me pagando R$ 50, depois ela aumentou pra 60, depois aumentou pra 70. R$ 70 por noite. E ela queria, gente, ela queria que eu assinasse, queria assinar minha carteira, só que chegou, eu não aguentei. Eu falei assim, não compensa. As pessoas também não têm respeito, o público, né? O consumidor, eles não esperam. Se você atrasa ou se você... Eles veem que você é novato e vê que você tá aprendendo. Eles não querem nem saber. Não querem saber se você é novato ou se você tá aprendendo. Eles querem o pedido deles, o pedido tá certo. Se o pedido tá errado, eles viram um demônio. E se atrasa, tá frio também de novo. Então, eu vi muita cara feia, a gente é muito maltratada. Só nessa hora que a gente vê como que a gente trata o outro, né? Quando a gente tá indo em loja, em delivery, em lanchonete, em supermercado. Como que a gente trata a pessoa que tá lá. Só nessas horas, gente. Aí eu vi como que as pessoas tratam o outro como se fosse um lixo. Aí, e como eu disse, eu não fiquei nesse serviço porque eu falei, não é pra mim. E um outro detalhe também, era a escala 6x1. Então você trabalhava de segunda a segunda e geralmente eu ia ter folga na terça, porque a outra já tinha folga na segunda, então eu ia ter folga na terça. E de segunda a segunda, até porque os dias que mais bombam é sexta, sábado e domingo. Então, esse também é um outro subemprego tenebroso. Tanto é que não para quase ninguém lá. O terceiro subemprego horroroso é caixa de supermercado. Gente, vocês já viram a cara das pessoas que ficam lá no caixa de supermercado? Vocês já viram como que eles estão cansados, tão tristes, tão sobrecarregados, estão com cara de zumbi? Então eu já dei, sabe? Agora eu olho pra essas pessoas, eu dou valor, porque, gente, só quem tá na pele que sabe o quão sofrido. E isso é mental. Muitas vezes a gente vê, é mental. E o mental, gente, eu não sei, eu acho que tá aí em igualdade com o físico. É desgaste físico, sim, mas o mental também soterra a gente. E você olha pra cara dessas pessoas, você vê que são tão zumbi, eles estão tão igual um zumbi fazendo no piloto automático. Então Michelle, depois, né, de ter essas vastas experiências ruins, eu procuro sorrir, tratar bem, falar bom dia, boa tarde, boa noite, falar obrigado, tratar bem eles, porque gostaria que fosse comigo também se eu tivesse naquela situação. Tanto é porque eu vejo como que é sofrido, porque caixa de supermercado é escala 6x1 também, né, gente? E os piores dias, sexta, sábado, domingo, início do mês, quando o supermercado tá lotado. E lá também é muita gente. Quanto que você tem que lidar, a profissão que você tem que lidar com o público, gente, eu acho que as piores profissões são essas. Você tem que lidar diretamente com o público e são N pessoas diferentes e é todo tipo de tratamento que você imagina você vai ter ali. Você vai lidar com gente de todo tipo de espécie. Então, e isso vai desgastando, né? Tanto é que vai desgastando, você vai acabando com o psicológico e ainda junta essa escala 6x1 que você vive, você respira para trabalhar, você não tem tempo mais para nada.
Gente, acaba com o físico e acaba com o psicológico. Tanto é que você vê a cara das pessoas lá no supermercado, no caixa de supermercado, as pessoas estão zumbi, viraram zumbi. Quarto subemprego, eu coloquei numa listagem só esses tipos, mas que eles, resumidamente, eles fazem as mesmas funções. Faxineiro, empregado doméstico, serviço geral, camareira. Empregada doméstica, gente, eu cheguei a trabalhar algumas vezes com a minha mãe. Que a minha mãe trabalha como empregada doméstica, faxineira. Eu cheguei aí em algumas casas que a minha mãe ia ajudar a minha mãe. Mas eu tenho até um vídeo no canal, vou deixar aqui ao like, eu vou deixar aqui. Mas camareira, eu cheguei a trabalhar 84 dias e eu vou deixar o link aqui ou aqui para você assistir, se você tiver curiosidade, de como é trabalhar como camareira. E eu vou resumidamente aqui, gente. De novo, você vai lidar com o público no geral e diversos tipos de pessoa, só que você não vai só atender, você vai limpar, gente. Porque lá eu trabalhava no flat, tinha um hotel e tinha um flat. Eu trabalhava no flat, e no flat era uma casa normal, tipo igual essas casas que aluga no Airbnb. Então eu alugava para a pessoa ficar 3 meses ou para a pessoa passar a noite, o tempo que a pessoa quisesse alugar lá, ela ficava. E a gente tinha que limpar. Tanto é que a gente tinha que passar todos os dias em todos os apartamentos e também dos moradores, que eu achava um absurdo isso. Além de lavar roupa também. Lá eu lavava roupa também. E, gente, se limpar, gente, limpar a casa de gente folgada, gente porca, gente sem noção, gente, ó, não compensa o sofrimento, porque tanto é o desgaste psicológico quanto físico. Eu chegava aqui em casa destruída, porque o povo, eles se dormir uma noite, eles reviram o apartamento, o caos, eles tocam o terror, o caos, a sujeira, e lá era roupa de cama, tudo branco, e podia levar pet também, e gente, é um caos. Graças a Deus também eu fiquei lá 84 dias, saí de lá porque sem condições, fora que o hotel, o dono lá, ele não queria dar produto de limpeza. Eu falei, como que a gente vai limpar sem produto de limpeza? Como que a gente vai lavar sem omo, sem amaciante, sem... Ele não queria dar produto de limpeza tanto para limpar quanto para lavar roupa, queria que a gente se virasse nos 30. Na propaganda eles falavam que dava, mas na realidade a gente tinha que se virar. A gente fazia muito mais do que limpar. A gente tinha N funções lá dentro que não estava dentro do cargo. E pra quê? Pra dar lucro para o dono, não pra gente. Então eu fazia N coisas, cheguei até a arrumar maçaneta de porta lá, porque a gente fazia várias coisas, gente. Porque coloca na sua cabeça, subemprego, você não vai fazer só aquela função, você vai fazer todas as funções, tudo e mais um pouco. Então lá também, lá eu fazia N coisas para ganhar o salarinho de privada. Então eu fiquei 84 dias, rachei fora, porque não compensa. Tanto psicológico quanto físico, eu tava me matando. De novo também, escala 6x1. Me matando lá e eu não tava vendo vantagem no valor do que eu tava ganhando e o trabalho que eu tava fazendo. O trabalho que eu tava fazendo era desproporcional ao valor que eu tava ganhando. E quinto e último subemprego, que também é horroroso, atendente de telemarketing. Gente, eu trabalhei de atendente de telemarketing. Pensa numa profissão que, se você não tem o psicológico bom, 2 tempos você pira. Por quê? Quando dá algum problema na sua internet, dá algum problema no seu telefone, você compra uma geladeira e dá errado, para quem você liga? Para o telemarketing da empresa. E as pessoas que ligam, né, as pessoas que ligam e a pessoa que está lá trabalhando, a pessoa que está trabalhando, ela vai procurar ajudar para resolver o problema. Só que a pessoa que liga, ela não quer nem saber. Ela já liga puta. E ela desconta toda aquela raiva, todo aquele ódio, toda aquela ira naquela pessoa que está ali. Então, gente, o empreguinho filha da mãe. É um emprego também 6x1, escala 6x1, e você vive para levar xingo dos consumidores,
Porque a partir do momento que a pessoa liga, é porque tá tendo problema. Então você vai ter que resolver. E muitos telemarketers têm que ligar para cobrar também. Cobrar porque não foi pago. Esses 5 subempregos que eu falei é a escória mesmo da humanidade aqui no Brasil. E não só aqui no Brasil, gente. Pode colocar outros países também, até países para fora, tipo Estados Unidos, esses tipos de emprego também são empregos horrorosos. A única diferença é que lá a mão de obra nos Estados Unidos, por exemplo, a mão de obra é mais cara, né? Lá a mão de obra não é tão barata como aqui no Brasil. Essa é a diferença, mas o perrengue, você escutar xingo, você ter que aguentar a falta de educação, é a mesma coisa. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que não tenha ficado muito longo. E você já trabalhou nesses 5 ou você tem um outro subemprego também que é horroroso, que consome a sua alma, consome toda a sua sanidade e se for ver, proporcionalmente não compensa, o valor que você ganha é muito abaixo do que você trabalha. E o que a gente tem que fazer com isso? O que eu tirei de lição? A gente tem que, enquanto a gente está trabalhando nesse subemprego, buscar mecanismo pra gente sair dessa corrida dos ratos. Porque praticamente, gente, quem trabalha nesse subemprego tá na corrida dos ratos. Vive pra trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, só isso. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer viver e ter uma vida com qualidade. E a gente tem que buscar mecanismos, que foi o que eu fiz. Por que eu tive essa opção de, não quero mais trabalhar aqui? Porque eu fui buscando, ao longo da minha vida, eu fui buscando mecanismo pra eu ter essa possibilidade. E eu sei que muita gente não tem. Eu sei que muita gente não tem. Eu sei que tem muita gente que tem que aguentar chefe, tem que aguentar colega, tem que aguentar essa situação humilhante. Por quê? Por escolhas e por falta de planejamento. E aí você fica meio que obrigado, se você sair, não tem como colocar comida em casa. E aí é difícil. Então, gente, essa é a lista dos 5 piores subempregos, na minha opinião. Se você tiver uma listagem, coloque nos comentários também. E se você quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo, deixe também nos comentários. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!